Olá, Advocacia do Distrito Federal, em especial Advocacia de Taguatinga. Eu sou o Dr. Gesanias e estou hoje apresentando mais um episódio dos grandes encontros da advocacia. Hoje um dia especial, recebendo um amigo aqui, Dr. Gildevan Santos. Ele vai nos falar um pouquinho da vida dele, do começo da advocacia e as atividades como advogado, que está atuante na área aqui de Taguatinga. Seja muito bem-vindo, Gildevan. Por favor. Boa tarde, Josenias. Gesanias. Gesanias. Meu nome é complicado. Diferente, É é diferente. quase falar em línguas. Boa tarde também ao pessoal que está nos assistindo hoje, os colegas, né? Os telespectadores que vão nos assistir depois, os colegas aí da classe também. Perfeito. Eu estou atuando, hoje eu estou atuando em Taguatinga, né? Estou com a minha OAB em Taguatinga e vamos conversar um pouquinho hoje sobre advocacia, né? Coisa boa. Maravilha. Você que está aí, né? Está chegando agora aqui no canal TV Brasil Web, né? E a gente também a gente está aqui também com os grandes encontros da advocacia, que é um programa dirigido pelo Dr. Laírson Bueno, lá de Taguatinga. Quem manda aqui um forte abraço, aquele homem lá de fé, lutador, batalhador. Laírson, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, você que está aí também nos assistindo. Mas hoje o papo aqui é com o Dr. Gildevan. É atuante, né, na área do direito e também foi atuante na área da contabilidade. Mas quem vai contar essa história para vocês todos, tá bem? Vai ser o próprio Gildevan. Gildevan, meu querido, como é que surgiu o interesse pela advocacia? Você é oriundo daqui, da cidade de Brasília, ou você veio para cá junto com a família? Como é que nasceu o seu interesse inicial pela advocacia? Por favor, nos conte um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos falar sobre a advocacia, meu interesse quando iniciou, né? Mas antes disso eu queria falar para você que está me ouvindo hoje, né? Já de cara eu quero deixar para você algo que pode mudar a tua vida e a tua história. É possível, você vai ver que é possível você atingir resultados ainda que você não tenha recursos nem possibilidades. Aí você vai entender por quê, olha só. Principalmente para o jovem advogado, né, doutor Gildevan? Principalmente para o jovem advogado que acabou de pegar a sua carteirinha ou que vai estar fazendo aí as provas da ordem para poder receber sua carteira. Eu queria dizer que a minha vida é um testemunho. É um testemunho. Você me perguntou assim se eu comecei, se eu já tinha interesse pela advocacia e se sou oriundo aqui de Brasília. Não, sou baiano. Sou de Jacobina, soteropolitano. Bahia. Exatamente, Jacobina. Vim para cá com a minha mãe quando eu tinha 13 anos, porque meu pai já tinha vindo 2 anos antes, quando eu tinha 11, ele faleceu aqui. Minha mãe veio também, faleceu também 1 ano depois, então sou órfão de pai e mãe dos 11 e dos 13 anos. Caramba, hein? Morei com a minha irmã, nunca tive acesso ao direito, meu primeiro emprego foi na contabilidade. Comecei como office boy, depois fui para o departamento pessoal, fiscal, contábil e até me interessar pela contabilidade e continuar. Então, assim, para você que está me ouvindo aqui, eu quero deixar para você o seguinte: é possível você vencer. Porque hoje eu tenho 2 filhos, né? Sou casado com a Rosilane. Hoje, Lane, manda né? Um abraço aí pra ela, deve estar vendo isso aí. Um abração pra Lane, minha esposa. Legal. Rosilane, mas agora é Lane, né? Porque vai diminuindo, né? Com o advento da nova lei aí, você pode mudar o seu nome sem precisar, vai no cartório mesmo, sem precisar de nenhuma ação jurídica. Ela tirou o Rô e ficou só Lane. Mano, que legal. Então, dois filhos, Natália. Natália tem 23, sou avô já, aí, do Bernardo, e tem o Guilherme de 17. Construí Guilherme é a rapa do tacho. 17 anos. Construí aí uma clientela contábil, né, muito boa, ao longo dos meus 25 anos. E isso praticamente, meu amigo, só pela graça de Deus. Que legal. Cara. Ou seja, então, eu sou um privilegiado. E você que está me ouvindo também, você pode. Se você achar assim, poxa, está difícil, pensa que poderia ser difícil para mim, né? Não poderia? Pô, olha, órfão de pai e mãe com 11 e 13 anos. Baiano. E se for análise levar para dentro, negro ainda, né? Putz, aí que complica, entendeu? Né, cara? Morando com minha irmã. E ainda assim, Deus foi moldando, cuidando. Eu não arrumei amizades ruins, graças a Deus. Que bom, né, cara? Só amizade boa, né? Só família que me acolheram. E eu pude realmente atingir alguns resultados. Contabilidade agora. Aí sim, aí você me perguntou como que nasceu o desejo de direito. Nasceu por uma questão de trabalho mesmo. Na contabilidade, a gente percebe que há muitas coisas que poderiam ser ajustadas. Mas o fato mesmo que me levou a fazer direito foi só vou explicar.
uma certa feita, eu acompanhei uma cliente, né, eu lembro como se fosse hoje, ela tinha um salão de beleza, e no salão de beleza, a maioria deles, eles trabalham por contrato, aluga cadeira, né? Aluga cadeira e dá um percentual para o dono do salão. O que aconteceu? Essa pessoa, depois que ela saiu, entrou com uma ação trabalhista, né? E pedindo um reconhecimento do vínculo, né? Só que esse reconhecimento do vínculo não tinha como acontecer porque ela tinha um contrato feito no sindicato direitinho, né? Carimbado, os dois assinaram. E aí tinha um contrato de aluguel de cadeira, só que a pessoa entendeu que tinha direito Era de funcionário. que era funcionário. E aí eu fui num escritório de advocacia acompanhando a minha cliente como contador lá na Asa Norte. E aí, rapaz, você acredita que o cara não quis me ouvir? Como contador, né? Eu não quis, não. Aí ele Queria só a cliente. só a cliente. Aí eu cheguei lá, quando eu falei que era contador, estava acompanhando, aí ele falou: Não, eu só não vou falar com você, não, só com a sua cliente. Rapaz, que me deu uma chateação, cara. Ali acendeu a luz. Rapaz, como é que pode? O cara não me ouviu, nem. Caramba. Aí ela entrou sozinha na sala, falou com o advogado lá, né? E para tentar fazer um acordo, não houve acordo. Esse processo foi ajuizado. Ao final, ele perdeu, não ganharam nada. Foi sentenciado realmente que ela não tinha que pagar nada, né? Uhum. E, consequência, nasceu esse direito. Falei assim, eu vou fazer direito agora, porque agora eu fiquei Eu vou chateado. estudar. Esse cara Como é que o cara não me deixou, não me deixou irritou. Poxa, e agora eu não faço isso, viu? Eu não faço isso. Escuta todo mundo. Eu escuto todo O mundo. advogado tem que escutar, Eu né, escuto, Gildevan? entendeu? Por exemplo, o fato da pessoa ser um contador, da pessoa ter uma outra formação, isso não me dá o direito de Tolir, né? separar ou de tolir a fala dele. Eu posso até dizer para ele que ele não vai poder ingressar ou ajuizar ou acessar alguns lugares que o advogado faz. Mas ouvi-lo, eu acho que não precisaria disso. E assim nasceu a vontade de eu, legal. de eu entrar no direito. E aí eu comecei, tive minhas dificuldades, né, no direito, né? Inerentes, na né? caminhada, Nossa, mas acabei formando, né? que legal. Concluindo. E aí você juntou os dois mundos, a contabilidade e a advocacia, ou são eventos separados na tua vida profissional? Hoje estão separados, né? Separados. Separados. Até porque, né, o nosso regulamento não permite, né? Hoje estão separados. Assim, organizei a contabilidade para poder afastar um pouco, né? Hoje quem cuida é a minha cunhada, né? Uhum. Mas aí eu trabalho, atendo meus clientes, né? Acabou que os clientes acabaram sabendo que eu formei advocacia, atuando, né? Mas elas andam separadas, né? Mesmo porque eu preciso realmente atingir agora um outro resultado na área de advocacia, né? Legal. Quando você se formou, você escolheu uma área, né? E fez lá a prova de segunda ordem, a segunda fase da ordem, né? Qual foi a área que você acabou por se desdobrar, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu tive um privilégio, né? Porque eu já estava militando há muito tempo na área contábil. Então já tinha muita facilidade com tributos. E termos, né? E termos tributários, trabalhistas, né? Uhum. Então eu já tinha essa facilidade aí, porque eu conhecia todo dia eu estava vendo sobre isso, né? E aí eu escolhi, lógico, né? Trabalhista, não, mas eu queria trabalhista, mas aí depois eu acabei escolhendo tributário em segunda fase, né? Uhum. Mas era um dos dois que eu ia escolher. Ou era trabalhista ou era tributário. Escolhi tributário e deu certo. Só fiz uma vez a segunda. A primeira eu fiz, salvo engano, fiz 3 vezes a primeira. Fiz uma quando eu estava, não passei. Depois fiz uma outra achando que ia resolver, não resolvi. Aí eu fui pro cursinho. Aí foi batata. Foi só uma vez. E aí eu fiquei naquele medo de fazer repescagem. Também foi só uma. Aí eu resolvi, né? E fechou. Tributário. E a partir daí você atuou no tributário ou foi encaminhado já para o trabalhista? Eu faço os dois, mas a minha ênfase maior é trabalhista e na parte empresarial, para reclamar. Você tem atuado então, né? Tem atuado para o empregador, né? Pelo empregador. Geralmente o reclamado, né? Geralmente o reclamado. Eu tenho dado essa atenção ao empregador, porque o que eu percebo é que, né, até por experiência contábil mesmo, eu percebo que o empregador,
ele falta muita orientação, às vezes, para conduzir o seu negócio. Hoje, no Brasil, a gente percebe que a maioria das pessoas, que até uma área que a gente poderia até explorar mais, que é a área empresarial, o cara monta um negócio achando que dá certo. Jamais vai precisar de um advogado. Exato. Porque deu certo contigo, dá certo com ele. Uhum. Então ele entra praticamente sem nenhuma experiência. Ele vai lá, abre o negócio, coloca as coisas lá dentro e acha que vai vender. E praticamente todos os eventos dentro de uma empresa, né, a gente sabe muito bem que estão envolvendo direito. Sim. Ou direito de propriedade, Sim. ou trabalhista, ou o próprio direito civil, né? Sim, os contratos lá que a gente sabe que, né? De uma forma ou outra vão estar Isso não é ensinado, né? Não, não é. E o empreendedor quer ganhar, né? Ele não quer tirar nada, zero. Mas aí quando surge a demanda, ele tem que recorrer e às vezes é meio que tarde, né? Porque se tivesse uma previsibilidade de que aquele fato ocorreria, né? É preventiva, que a gente chama, né? Exatamente, então, assim, essa advocacia preventiva. Você tem atuado dessa forma? Eu tenho. Com seus clientes? Eu tenho atuado dessa forma. Eu tenho buscado, assim, orientar o cliente em fazer diferente, né? Porque a gente sabe que a prevenção ela é algo que muda muita coisa, né? Então, até na frase nossa antiga aí, né, é melhor prevenir do que remediar, claro. Né? Então, assim, a ideia é levar o cliente e a gente começa a perceber que as grandes empresas trabalham com a preventiva. Por exemplo, o que eu tenho mais... Compliance, né? Atualmente o nome em voga é o compliance, que é todas as áreas. Coisa né? linda, né? É maravilhoso. O que eu tenho mais lá visto hoje no meu dia a dia é que eu percebo é que o cliente ele não segue um padrão ele acha que o que eu mais tenho lá, por exemplo, ação trabalhista. O cara está trabalhando lá 3, 4 meses sem registro. Já... ele coloca lá e vê se dá certo, mas o correto não era. O correto é colocar, registrar, botar de experiência. Se não der certo, faz a rescisão de termo de experiência e finaliza. Não tem problema. Mas ele não, ele acha, a maioria, se você andar hoje nas empresas aí, fizer uma pesquisa, você vai ter lá, é rara a empresa que não vai ter um empregado em situação irregular. Em situação irregular. Só que aí eu trago para eles o seguinte, pensa comigo, eu falo assim, pensa numa empresa grande, uma empresa multinacional, uma empresa grande. O cara não entra na empresa sem estar registrado. Primeiro, passa pela entrevista, segundo, traz documentação, terceiro, tem um dia de começar a trabalhar. E me permita te interromper, essa entrevista é primordial. Porque ali ele conhece o funcionário que vai chegar na empresa, né? Ali ele pode, né, pronto já... retirar e nem sequer contratar, né? Então o perfil não se encaixa, né? O pequeno empreendedor ele faz o teste na prática, né? Na prática. Coloca aí para tentativa e erro. Você sabe trabalhar, depois deu certo, manda embora. Aí o cara vai... Outro dia eu peguei permite falar, uma padaria, né? Pode. Eu peguei uma padaria que eu fiz acordo com 4 funcionários, todos eles que estavam trabalhando sem registro. Aí um ia saindo, ia falando pro outro, e o outro ia reclamando, e chegou lá, tá o pacote. Tá o pacote todo, mas tudo porque não registrou. Tivesse registrado, aí não registrou, por conta disso tinha hora extra, tinha intra-jornada, e na hora de pagar também não pagou, não buscou um bom contador para fazer os cálculos corretamente, aí faltava aviso, faltava uma série de coisas. E aí a pessoa aplicava porque a lei é clara, a pessoa quer aplicar o término de experiência sem estar registrado. Não pode. Não dá, né? Não tem como. Porque começar do zero. Se não está anotado na CTPS que está de experiência, então é indeterminado. Entendeu? Então tem que tirar, então tem um aviso. E se aí, for assinar com retroativo, já está levando uma pancada. Exatamente, desse jeito. Então é buscar mesmo, acho que mais o empresário brasileiro, mas tem o Sebrae dá muito treinamento. O empresário brasileiro, a maioria deles começam realmente sem saber muita coisa. Eles vão na cara e na coragem, vai que dá certo. É o empreendedor, né? O empreendedor. Teve uma visão de negócio, cai para dentro, mas não se acerca dos cuidados devidos, né? Exatamente. Mas vamos lá. Vamos aqui para as nossas redes sociais, vocês que estão nos acompanhando aí através dos canais da TV Brasil Web, né? Estamos aqui conversando com o Dr. Gildevan Santos nos grandes encontros da advocacia. A gente tem batido um papo acerca de como tem atuado, né? E você que está nos acompanhando aí, tiver interesse, acesse o nosso link aí no canal, passe esse link para os demais colegas. Se quiser, faça-nos uma visita, será muito bem recebido. Ô Gildevan, a gente falando de direito trabalhista, e aí me ocorreu o seguinte fato: além dessas questões da não assinatura, né, do contrato, você tem visto outros detalhes que demandam judicialização do contrato de trabalho? Por exemplo, folha de ponto.
Você tem visto muito isso? Como é que você está atuando e como é que você está vendo isso? Você já disse, né, para nós todos aqui, que você atua mais para o empregador. O empregador está tendo o cuidado de anotar os horários corretinhos dos seus empregados? Você vê alguma dificuldade em orientar o teu cliente a fazer isso? A gente sabe, né, que acima de 10 funcionários, né, Sim, tem essa é obrigatório, obrigatoriedade, né? Mas a maioria das empresas tem mais que isso, né? Exatamente. A folha de ponto é algo interessante, que a gente é algo que é bom Para a defesa, né? para a defesa e é bom realmente as empresas se atentarem a isso. Primeiro, você falou algo interessante que acima de 10 funcionários tem a obrigatoriedade da folha de ponto. E segundo, que as pessoas estão querendo fazer a folha de ponto naquele horário, a caneta. O cara entra às 8, sai meio-dia, volta às 14, depois às 18. Aquilo não funciona. Não dá mais. Porque é o horário, chamado horário britânico, né? Que não existe. Então, assim, ali a gente sabe claramente que alguém anotou para ele e só assinou. Ou preencheu a folha de uma vez só ao final do mês. A melhor opção para você não ter problema com hora extra, com intra-jornada, com entrada e saída e realmente ficar 100% de folha de ponto, é colocar um cartão de ponto. Que aí não tem erro, seja digital, seja de uma outra forma, mas não vai ter problema, porque ele realmente registra a entrada, a saída, o intervalo. E uma das coisas, acho que 99,9% das ações trabalhistas, elas têm hora extras sendo cobrada porque a pessoa entrava cedo demais, saía. Outra coisa também que tem acontecido muito na área trabalhista é a pejotização. As empresas hoje, elas com o advento aí da reforma trabalhista, é a possibilidade de você terceirizar algumas atividades, serviços. Então, só que o que acontece? Elas fazem um contrato com o MEI, por exemplo. Com o MEI, mas continua obrigando o cara a chegar no horário. Como é que pode isso? Não dá, né? Tem que chegar no horário, tem que sair tal hora. Subordinação. Tem que obedecer aí o gerente, eu tenho que estar subordinado. Aí não é pejotização, aí não é contrato de... E o MEI quer férias, né? O MEI quer férias. O MEI quer férias. Você não há de crer. Agora você falou algo interessante. Eu peguei uma ação outro dia de uma empresa grande aí, a nível nacional, que o cara era contratado por contrato, né, por MEI, ele teve que abrir uma empresa para isso, e aí ele precisava tirar férias, ele requereu as férias, aí o supervisor falou assim, não dá para você tirar férias agora, eu vou olhar e vou agendar as suas férias. Eu falei, mas espera aí, eu não sou empresa? Não, mas não é assim não. Aí, por conta disso, está lá no e-mail direitinho, o juiz entendeu que, olha, então ele é subordinado, empregado. Ele pode mandar outro para fazer o trabalho dele, ele pode sair, porque a empresa, que o detalhe aí eu tenho que explicar também para quem criou o contrato, né? Uhum. Então, assim, quando a empresa contrata alguém para fazer um trabalho, ela também não está dizendo que ela pode ficar um mês sem aquele trabalho, não. Ela pode dizer que ela pode ficar um mês sem aquele profissional, desde que ele envie outro profissional e mantenha o serviço e atividade. Então não podemos confundir isso também, quer dizer, a pessoa pensa assim, eu quero tirar um recesso. Ótimo, pode tirar. Desde que você envie alguém, né, para cobrir aquilo, porque senão como que a empresa vai trabalhar? Vai fechar as portas, né? Dependendo tem esse detalhe também. Então, a pejotização também. Você falou de folha de ponto, também esses contratos detalhe, aí. né? Hoje as empresas me procuram muito para querer contratar, né, dessa maneira. É muito arriscado, porque se não caracterizar a essa liberdade do cara chegar a hora que quer, enviar quem ele quiser enviar, deixar de ir naquele pessoal, dia, né? Entendeu? Empresa. Aí realmente é funcionário, né? Aí vai ter problema depois. Muito bem. Eu tenho visto falar também muito né? A gente está vendo essas questões de avanço tecnológico, né? Inteligência artificial, georreferenciamento, geoposicionamento, né? Tem um aplicativo, né? A gente tem visto aí que os funcionários são obrigados a tirar a foto de onde estiverem, né? Por exemplo, ele trabalha remoto, né? Não trabalha na sede da empresa, né? Tira a foto, printa e manda para a empresa. Ali está registrado o horário de entrada, o horário de saída, o horário para o almoço. Você tem visto isso nas empresas que você atua? Ou você... Não, nas minhas não tem isso aí. Não chegou a ver, não? Não, se isso aí for, eu já li sobre, né? Se isso aí for utilizado como uma forma, por exemplo, de controle, né? Controle de ponto, entrada e saída, isso é possível, não vejo nenhum problema. Agora, se for
para saber onde o funcionário está. Ó, pra você ver, Se realmente está no, tá no no local de trabalho, serviço, aí né? já não é assim, já não é. É um pouco de invasão, né? Eu acho que acho não, é invasão, né? Porque se você observar hoje, você pode colocar câmera no seu, na sua empresa? Pode. Todavia, você não pode colocar Em determinados lugares. nem refeitório. Olha, você não pode colocar uma A câmera no intimidade, refeitório. né? Da pessoa comendo. Tá comendo, né? Então, assim, lógico, não Banheiro. vou falar nem banheiro. Banheiro nem vou comentar, porque Não já dá é nem coisa, pra... né? Nem pra falar. Mas refeitório, se você for analisar, poderia, né? Até mesmo se houvesse uma discussão, uma situação, né? Então, assim, o que percebe-se é que a câmera pode até estar, mas com um ângulo aberto que Olhando pegue, para o ignoto, né? exatamente, Tá que pegue o geral e não o um específico, rosto, né? né? Exatamente. Então, assim, agora, você falando aí, eu até achei que você ia falar da inteligência artificial voltada para a criação de ações, defesa, o GPT, né? Aham. Que o pessoal, Chat GPT, que o pessoal tem usado muito as ações aí, né? trabalhistas, né? Em todas as áreas. Mas não, Hoje não afasta a atuação do advogado, né? não, eu tenho assim a convicção. Como é que você tem visto isso aí, falando nisso, né? Eu vejo da seguinte Acho que- maneira, né? Eu acho que a tecnologia veio para ajudar, Uhum. né? Então, quando as pessoas falam assim, a tecnologia vai tirar emprego, vai tirar... Mas não tira conhecimento. A tecnologia, ela é criada por alguém que teve conhecimento. E vai ser operada por alguém também que tem conhecimento. Então, tem algo que não pode ser tirado do ser humano. Isso é algo E os inerente. fatos, a inteligência artificial não chega não neles. chega. Ele pode chegar nos fundamentos e até nos pedidos, mas os Sim. fatos, quem tem que digerir tudo isso E e casar com a e legislação. casar com a legislação é o advogado com conhecimento. Perfeito. E chega num ponto que algumas questões realmente voltadas para, quando você pensar assim, por exemplo, a prática do dia a dia, a experiência de alguma situação ou alguma Olho no circunstância. olho, né? Não vai ter isso. Tem. Então você precisa ter você precisa ter essa busca. Então eu acho que veio para melhorar, mas você não pode, por exemplo, só pegar uma peça, jogar lá os temas e ela elaborar e você Largar protocolar. de mão e jogar fora. Não tem como. Você tem que ler aquilo lá. E quando você lê, tem que saber o que está lendo, né? Porque senão é Claro. problema. E casar com a Isso mesmo. legislação, né? Então, Sim, sim. a inteligência artificial dissociada, É, né, da legislação não vai muito à frente. não vai. Outra questão nossas aqui, o atual, né? São as nossas representações dos nossos órgãos de classe, né? Como é que você tem visto, Gildevan, a atuação da OAB, quer seja a seccional, né? Nossa, Uhum. aqui de Brasília, né? Quer seja o Conselho Federal. Você se sente representado? Como é que você tem visto isso? Assim, lógico, né? Dentro das possibilidades que a gente pode falar, né? Que é muito... A gente sente um certo receio de falar sobre os nossos representantes, ainda que tenham sido nós mesmos, né, que os tenham escolhidos e que estejam lá. Mas como é que você vê isso do ponto de vista do Dr. Gildevan Santos? E, né, evidentemente, do ponto de vista da advocacia. Olha só, eu tenho assim uma visão muito clara e muito objetiva em relação à representatividade. Eu acredito que as pessoas que estão nos representando, elas deveriam ser mais presentes ou deveriam apresentar meios onde nós pudéssemos estar mais próximos um dos outros. Eu realmente não poderia dizer assim hoje, falar especificamente de pessoas, porque eu não tenho assim muita militância na área da advocacia. Mas eu posso falar que eu estou há quase 5 anos nos quadros da Ordem de Brasília, lotado aqui em Subseção Taguatinga. E aí você me pergunta assim, o doutor Flávio, acho que é o atual hoje, né? Presidente. Ele já esteve ou já marcou, ou já recebeu alguma atividade convidativa para que nós pudéssemos estarmos reunindo, falando, conversando? Eu acho que não é só ele, eu acho que talvez deveria ser em todo Geral, o DF, né? no geral, né? Porque você percebe que a OAB fez uma coisa interessante, ela separou por subseções, e isso é interessante porque não fica só o presidente geral da OAB, o Délio, lá querendo comandar a Brasília, de repente ele fala... É algo interessante, é como nós pensássemos em Moisés liderando o povo na Bíblia, né? Ele criou como é que fala?
Tô tentando lembrar, as tribos, né? Cada uma tinha um chefe e ele falava com aquele, que era E o aquele líder, e o trans- líder falava com os outros. Então, se você pensar que agora, o a mesma presidente coisa. geral aqui da OAB de Brasília fala com os presidentes das subseções, né? Isso. E eles vão replicar para os que estão lá, os que estão lá. Aí, então, assim, como que eu vejo? Eu vejo que talvez nós pudéssemos estar mais próximos. Tanto da seccional Sim, quanto da subseção. da subseção, O entendeu? presidente, né? Vamos dizer assim, me Exato. permita auxiliar Pode você falar. no raciocínio. O presidente da seccional está muito mais próximo daqueles que estão ali, né? Sim. Não só em campanha. É lógico, né? A gente sabe que esse ano é ano de campanha, toda a advocacia sabe. Não estamos aqui a fazer propaganda Sim. de quem quer que seja, mas é um papo nosso, né? De quem está vendo de fora para dentro, né? Ainda que estejamos dentro da advocacia, mas a gente está se sentindo do lado de fora. Eu acho que é o comum com a tua ideia, com o teu raciocínio, de que o presidente das subseções deveria estar mais presente com os seus advogados. Eu acho. Né? Porque a ideia... E outra coisa que você falou no início, né, me permita, é a transparência, né, das informações, do que tem ocorrido, né, Sim. de como tem atuado. Né? Porque a ideia principal é que nós não caímos na mesma questão política. Porque o político faz isso. Na eleição ele Pão e aparece. circo. É ou não é? Pão e Na circo, eleição ele faz isso, né? E depois... Diz que certa feita o Rori estava no comício, né? E disse que ia dar casa própria, e alguém falou assim: você não vai dar nada, você vai dar o cano. Ele falou: vou dar o cano, vou dar o cimento, vou dar tijolo, o tijolo, vou dar tudo, meu amigo. Então, assim, mas em resumo, é só para descontrair. Agora, o que eu percebo é que a gente tem o quê? A gente tem aí a época de eleição, e aí a pessoa aparece. Mas depois que ela ganha, ela tinha que desenvolver um trabalho, poxa. Desenvolver um trabalho. Da mesma forma, né? mesma forma. Porque uma coisa, eu fico vendo, vou falar do CRC aqui, abrir uma brecha. O Conselho CRC, Regional de Contabilidade. Isso, o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, ele está em Brasília toda. Eu acho que é mais difícil para o presidente, porque ele não tem seccional. Ele não tem seccional. Então, assim, é mais difícil para ele juntar a turma turma toda. Uhum. Mas a OAB fez algo interessante, eu gosto disso. Ele separou, ué. Então, ou seja, então nós temos aqui uma pessoa só de Taguatinga podendo fazer um trabalho somente com os advogados de Taguatinga. E não é uma segregação, né? Vamos deixar bem claro. Não, né? jamais. Então, estamos assim, todos na Seccional Brasília, Seccional Brasília, evidentemente, mas com uma atividade mais efetiva e mais próxima, né, em Taguatinga, lógico, e sempre querendo levar essa questão para todas as seccionais e principalmente também que chegue até a nossa principal lá em Brasília. Então, assim, mas eu penso que poderia criar algo melhor, viu? Algo mais próximo, né? Palatável, né? Exatamente. Acho que é por aí. De que a visita fosse não só nessa fase, né? Sim. Mas que tivesse no dia a dia, né? Fazer as visitas ali para os escritórios. Chamar, né? Na própria subseção lá e conversar e bater papo. Você vê que o advogado é atuante nesse meio de representação? Ou você acha que a gente deveria, nós advogados, né, quem é que deveriam tomar essa posição de cobrar da própria seccional ou da própria subseção essa aproximação? Ou você acha que o advogado já está cansado disso? Como é que você vê isso, né? Não é um achismo, não, mas como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Além dessa sua ideia aí. Eu acho que toda mudança, ela precisa... Vamos pensar, mudar aqui essa frase. Eu acho que vou pensar aqui, ó. Para existir paz, tem que fazer guerra. É impossível você ver uma paz antes de uma luta anterior. Cisão, né? Não tem. Tá tudo em paz, não, porque você fez algo para essa paz chegar. Então, eu penso que se nós queremos mudança, nós temos que realmente buscar elas. E a mudança incomoda. Ela incomoda a todos, né? Então, tem que desorganizar para organizar. Então, eu acho que antes da gente realmente, talvez, levar a questão toda para o líder, digamos assim, para o presidente acho que a gente tem que cobrar também, participar, tem que ser participativo, né? Eu acho que estar junto, eu acho que tem que estar junto. Eu acho que a ideia que você falou, eu acho que sim, acho que os advogados, bem, eu estou aqui